Oi, gente. Pois é, o Paulo Guedes fez uma live com o setor agropecuário e falou com outros setores do empresariado. Ele só faltou se ajoelhar e pedir, por favor, não briguem comigo, eu estou do lado de vocês. Ele, Paulo Guedes, dizendo para os setores do empresariado, porque alguns desses setores estão preocupados com as alíquotas da reforma tributária. E ele insistiu: não se preocupem com a alíquota, não se assustem com a alíquota, e ainda foi mais enfático. Ele disse que ainda podem diminuir a alíquota se ela se provar muito dura, muito complicada, né? Isso está na reportagem do Correio Brasiliense. Eu vou colocar o link no comentário fixado. Vocês podem checar os detalhes na reportagem. Mas ele insistiu várias vezes que as alíquotas da reforma tributária podem ser reduzidas para agradar o empresariado, caso eles fiquem muito chateadinhos. É claro que ele não usa essa linguagem, mas traduzindo para o bom português, era isso que ele estava falando. E nessa conversa, ele ainda reafirmou, junto com sua equipe, o crédito para o agronegócio. Sim, um liberal que é favorável a subsídios para o setor privado. É engraçado, né? Porque eu pensava que os liberais eram, especialmente os ultraliberais, os libertários de direita, os ANCAPs, né? Aquele pessoal que é da corrente bem liberal. Eu pensava que eles eram contra subsídios ao setor privado, que eles eram contra o Estado interferir na economia privilegiando um determinado setor. Ah, mas quando o setor apoiou o governo, tudo muda de figura. Negócio de ideologia, isso daí, né, é coisa de esquerdista, não é dele. Ele não tem ideologia. Gente, esse pessoal fica brincando com a nossa cara, só pode. É, essa conversa dele com o agronegócio deixa de forma absolutamente inquestionável, não só que o ouvido dele está apenas para esses setores, não existe nenhuma menção dos trabalhadores. O único momento que os trabalhadores aparecem, sabe quando é? É quando, quando o setor de serviços, preocupado com o fato de que na cadeia produtiva, cadê? Eu tenho aqui, ó, a Vanessa Canado, que diz que não serão beneficiados como o agronegócio, porque o setor de serviços não tem deduções ao longo da cadeia e é intensivo em mão de obra. Então a Vanessa Canado diz: olha, a gente está com esse problema aí e a gente não vai ter os benefícios que o agronegócio tem. O que é que você pode fazer pela gente aí? E aí ele diz que vai desonerar a folha de pagamento. Não é? E o que será que eles vão fazer para poder conseguir desonerar a folha de pagamento? Será que tem alguma coisa que eles vão cortar mais dos direitos trabalhistas? Ou vão ter que compensar com outros impostos? O outro imposto que ele parece sugerir para compensar essa desoneração da folha de pagamentos é uma espécie de CPMF, aquele imposto que age sobre transações financeiras e, no caso, ele focaria nas transações eletrônicas. Bem, se a alíquota for alta e for fixa, será mais um imposto sobre o consumo que vai fazer o quê? Não só sobre o consumo, mas sobre todo tipo de operação financeira, mas vai fazer o quê? Vai prejudicar mais os pequenos e médios negócios e as pessoas que têm menos recursos. Né? As pessoas de... Engraçado que isso daqui prejudicaria inclusive a classe média, que boa parte dela, não toda, obviamente, mas boa parte dela apoiou o governo Bolsonaro. Acho que eles não vão ficar muito satisfeitos, não. E talvez por isso eles sejam tão contrários a um novo CPMF. Né? E eu quero falar com vocês sobre a reforma tributária e como a gente tem que ser inteligente nessa luta por uma reforma tributária justa. Não que eu acredite que a gente pode conseguir muito do que a gente defende numa reforma tributária conduzida pelo governo Bolsonaro. Por favor. Ingenuidade não nos cabe. Esse tipo de ingenuidade não nos cabe. Mas nós temos que aproveitar a oportunidade da discussão da reforma tributária, estou falando do campo progressista, o campo da esquerda vinculado e que defende os interesses da classe trabalhadora e dos mais pobres, para deixar evidente para a população a injustiça que é a nossa tributação ser focada em consumo, na produção e, enfim, ser focada nesses dois espaços, especialmente nesses dois espaços. E
na renda salariada mais baixa, né? Que a pessoa morre ali na fonte. Recebe a tributação já na fonte ali. Por quê? Porque a tributação pesada no consumo, as pessoas mais pobres gastam mais, um percentual maior do que elas ganham no consumo. É só você pensar uma pessoa que ganha um salário mínimo, quanto dessa pessoa ela gasta no consumo? 90% do que ganha? 100% do que ganha? Então, ou até às vezes se endivida. E se a tributação ela é mais pesada no consumo, essa pessoa acaba percentualmente pagando mais tributos do que aquele que coloca o dinheiro, por exemplo, em ações. E ganha uma renda extra através de dividendos empresariais. Por isso que quando Paulo Guedes disse que defende uma tributação, e isso não apareceu nessa conversa, engraçado que eles esqueceram, né, de falar sobre isso. Quando ele disse que vai defender uma tributação sobre dividendos, nós temos que dizer sim. Não é porque vem do Paulo Guedes que a gente vai dizer somos contra agora tributar dividendos empresariais. Não, Paulo Guedes está dizendo que vai tributar dividendos, a gente vai dizer que sim, queremos tributar dividendos. Só que, aí é que vem a discussão. Como é que os dividendos vão ser tributados? Eu tenho quase certeza, certeza absoluta, óbvio que eu não tenho, mas eu tenho quase certeza que a tributação vai ser em uma alíquota fixa. O Guedes vai propor uma alíquota fixa para tributar dividendos empresariais. Por que nós não podemos concordar com isso e temos que defender que a alíquota seja progressiva? Porque quem está recebendo R$ 1.000, R$ 2.000 de dividendos empresariais não deve pagar a mesma alíquota de quem está recebendo R$ 500 mil. Isso é óbvio. Quem está recebendo R$ 500 mil tem que pagar uma alíquota maior. E se a gente criar uma tributação sobre dividendos progressiva e, como é a tributação no imposto de renda, que deveria ser até mais progressiva do que é. Parar em 27,5 é completamente fora do padrão dos países industrializados. Só para vocês terem ideia, a maioria dos países europeus tem tributação em renda oscilando ali de 37% a 42% o teto da tributação de renda. Os Estados Unidos é 38%. Né? Ou seja, e o Brasil botou o teto em 27,5, se eu não me engano. Então, nós temos que defender progressividade para ter condições de reduzir a tributação em quem ganha menos. E a lógica disso é muito simples. Quem ganha menos vai ficar com mais dinheiro, vai consumir mais e vai estimular a economia. Se você tributar menos os consumos, o consumo vai aumentar. Aumentou o consumo, gera emprego, gera... Enfim, por isso que, inclusive, defender renda universal de cidadania teria um impacto positivo demais na economia. Porque o efeito multiplicador desse investimento, que não é gasto, seria gigantesco porque iria ampliar o consumo. Ampliar o consumo gerou emprego. Gerou emprego, aumenta a produção. Você vai ter mais gente com dinheiro, você vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Assim, os benefícios são gigantescos. É claro que você não resolve todos os problemas através dessa proposta, mas melhora muitas coisas através dessa proposta. Eu, às vezes, tenho receio que essa discussão esquerda-direita e tal faz com que a gente perder a noção, né? Perder de vista que nós temos que ter coisas que nós defendemos por princípios e porque nós entendemos que é correto. E não é porque o outro lado está propondo que nós vamos dizer, ah, não, agora é ruim, o Guedes está propondo. O que a gente vai discutir e divergir do Guedes é em relação à forma. Porque vocês podem ter certeza, como ele é subserviente ao empresariado, a forma que essa tributação vai vir, provavelmente vai ter ali embutida alguma coisa que prejudica a classe trabalhadora, que beneficia eles. E a inteligência do campo progressista tem que ser identificar esses aspectos e lutar para ou retirá-los ou minimizá-los o quanto for possível dentro desse processo de discussão da reforma tributária. E tem que ser mais inteligente ainda de usar a defesa desses privilégios que eles vão defender e usar a defesa deles de não se tributar, por exemplo, o patrimônio das grandes riquezas do Brasil e a ausência de progressividade em suas propostas para mostrar que eles estão do lado dos mais ricos e das grandes corporações empresariais
e não estão do lado da classe trabalhadora, dos mais pobres e nem da classe média. Nem da classe média que largamente apoiou, e nem do pequeno e médio empresariado. Como, aliás, o Guedes revelou na infame reunião ministerial, que eu não preciso lembrar para vocês os detalhes, mas ele disse, e vocês lembram, que eles iam proteger os grandes negócios. Enfim, gente, eu queria ressaltar esses pontos com vocês, porque nós precisamos urgentemente estar discutindo reforma tributária para defender uma tributação justa. Já é muito tarde. Isso teria que ter sido modificado no Brasil há muito tempo atrás. Mas não é tarde demais para a gente lutar por essa justiça tributária. E espero contar com vocês para... Uma justiça total ela é impossível, mas nós podemos sim. O campo progressista pode sim caminhar para construir uma justiça tributária maior e especialmente usar a questão da reforma tributária como uma questão central para as eleições desse ano e para as eleições de 2022, como um elemento central do campo progressista que nós precisamos modificar. E nós precisamos ter a população do nosso lado, porque não se iludam. Mesmo que um governo progressista seja eleito, os lobbies das grandes corporações irão fazer de tudo para impedir que os seus lucros sejam tributados, que os seus dividendos sejam tributados progressivamente e que seu patrimônio seja tributado. E vão fazer de tudo para evitar que os investimentos aconteçam na saúde pública, na educação pública e na garantia de renda para a população brasileira, especialmente a mais pobre. Eles vão fazer de tudo para isso. E por isso, eleger um governo progressista não será suficiente. É necessário, mas não é suficiente. Vai ser necessário ter um maciço apoio popular e a participação popular nesse processo para que essa transformação venha a acontecer. Pressionando a classe política e caminhando para democratizar a nossa democracia, ampliando o poder da população nas decisões. Isso é central. Só tendo a população do nosso lado e tendo essa estratégia é que nós vamos conseguir, de fato, fazer reformas profundas e estruturais no Brasil. E torço para contar com todos vocês. Eu sei que conto com a imensa maioria dos que estão assistindo esse vídeo. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina e você está na Nova Máquina do Tempo. E a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau. E chequem a Nova Máquina do Tempo no Instagram, no Facebook, no Twitter. Os links todos estão no comentário fixado, assim como a fonte para esse vídeo. Um abração, gente.